Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Portal Físio. Meu nome é Felipe Cerenza e eu sou mestre e doutorando em reabilitação e desempenho funcional pela USP de Ribeirão Preto. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um guia de prática clínica sobre tendinopatia de Aquiles e suas indicações de tratamento, especificamente do tratamento conservador, que é o que interessa para nós fisioterapeutas. Então, esse guia que eu vou mostrar para vocês, que eu vou demonstrar, é um guia que foi publicado na JOSPT. Para quem não conhece, a JOSPT é uma das maiores, se não a maior revista científica na área de fisioterapia, traumato-ortopédica e fisioterapia esportiva. Ok? Então, ela tem uma série de guias de prática clínica, inclusive isso é uma fonte muito legal para vocês buscarem conhecimento. Todos esses guias são gratuitos, tá? A revista não tem todos os artigos gratuitos, mas esses guias estão todos gratuitos. Então, vai a primeira dica aqui do vídeo, corre lá no site da JOSPT, dá uma olhada, tem uma série de guias, e hoje a gente vai falar especificamente do guia para tendinopatia de Aquiles. Esse é um guia que teve a sua primeira versão em 2010 e agora em 2018 eles tiveram uma nova recomendação, então eles pegaram o antigo, viram que tinha novo na literatura e trouxeram novas recomendações. Então, para a gente entender como que funciona esse guia clínico, é bom a gente entender primeiro os níveis de recomendação, ok? Então, os níveis de recomendação vão vir sempre por letras. Depois, mais para o final, isso vai ficar mais claro para vocês. Eu vou falar de uma técnica, por exemplo, de exercício, alongamento, terapia manual, e aí vai falar. O nível de recomendação desse tipo de técnica é A, é B, ou C, até F existem os níveis. E vamos entender o que é cada um desse nível. Então, o nível A é o suprassumo da recomendação, é o melhor possível. Então, quando que uma técnica é nível A de recomendação? É quando essa técnica já foi testada por vários estudos de altíssima qualidade, incluindo revisões sistemáticas ou ensaios clínicos randomizados de altíssima qualidade. Já quando a gente tem um nível de evidência B, que é uma evidência moderada, a gente tem um único artigo randomizado de ótima qualidade e outros artigos de qualidade média. Mas então a gente já tem uma evidência moderada que a gente pode considerar. Já quando o nível C, que é uma evidência fraca, é quando a gente não tem nenhum artigo de ótima qualidade e que preponderam artigos de média a baixa qualidade. E aí a gente pensa muito em ensaios clínicos que não são randomizados ou com um N pequeno, e outros desenhos de estudo, como estudos retrospectivos, estudos de caso controle, são estudos que têm um poder um pouquinho menor. A gente tem o nível de evidência D, que é quando a gente tem evidências conflitantes. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem bons estudos de alta qualidade, alguns falando que essa ferramenta, essa técnica tem bons resultados, e a gente tem outros bons estudos que têm um resultado contraditório. Então, por isso que a gente chama que é uma evidência conflitante. E vocês vão entender isso mais para frente, que para a tendinopatia de Aquiles, tem algumas coisas que são bastante utilizadas que caem como nível de recomendação D. A gente tem a recomendação E, que já é uma recomendação já bem mais baixa, que ela tem uma evidência teórica. O que essa evidência teórica quer dizer? Então, em estudos em laboratório, ou in vitro, ou em animal, ou em cadáver, por exemplo, você tem resultados que podem ser promissores, mas ainda não existem estudos clínicos randomizados de alta qualidade. Então, isso a gente considera como evidência E, já bem mais baixo, e tem um nível mais baixo de evidência, que é o F, que ele é baseado única e exclusivamente na opinião dos especialistas, mas não é corroborado por nenhum estudo, ou por nenhum estudo robusto, pelo menos, da literatura. Além disso, é bom a gente entender o que são aqueles númerozinhos. Aqueles números. Então, evidência 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, o que é evidência número 1, né? O que é o top ali? São evidências que surgiram a partir de revisões sistemáticas e ensaios clínicos de alta qualidade. Nível 2, alguma revisão sistemática, mas de baixo nível metodológico. A mesma coisa serve para os ensaios clínicos. Então, aquele ensaio clínico
que tem algum problema de cegamento, por exemplo, ou um N amostral que não dá poder estatístico suficiente. A gente tem o nível 3, que já são outros desenhos de estudo de menor qualidade. Aí aqui a gente dá como exemplo os estudos de caso controle ou estudos retrospectivos. O nível 4, um pouquinho mais abaixo. O exemplo são as séries de caso e os relatos de caso, então já é um nível bem mais baixo de evidência. E o último nível, novamente, é a opinião do especialista, mas que não tem artigos e não tem bons estudos para corroborar essa opinião, pelo menos até esse momento. Então vamos lá, vamos falar agora propriamente da tendinopatia de Aquiles e falar o que esse guia, de maneira bem simplificada, traz para a gente. Então, para começar, a gente tem que falar de exercício, porque esse é o carro-chefe para o tratamento de tendinopatia, isso em geral, né, gente? Não só apenas da tendinopatia do tendão de Aquiles, mas como um todo. E para o tendão de Aquiles isso não é diferente. A gente tem uma série de estudos clínicos randomizados de alta qualidade e revisões sistemáticas que mostram que diversos programas de fortalecimento, sejam eles com ênfase na fase excêntrica ou de maneira mais global, trabalhando concêntrico e excêntrico, foram estudados também outras variações, com baixa velocidade, com exercícios isométricos, mas enfim, o exercício com sobrecarga mecânica, o exercício resistido, é nível A para o tratamento de tendinopatia de Aquiles. Vamos para os próximos agora. Agora vamos falar do alongamento. O que o artigo, o que o guia de prática clínica traz para a gente? O alongamento ele é nível C. E o que quer dizer o nível C? É aquela evidência fraca. Ou seja, a gente tem poucos estudos e estudos de baixa qualidade metodológica, mostrando que o alongamento para os flexores plantares, né? Tanto com o joelho fletido quanto o joelho esticado. E por que essa diferença? Porque vamos lembrar do tríceps sural, a gente alonga as partes do tríceps sural de maneira diferente. O joelho estendido, a gente alonga o gastrocnêmio. O joelho fletido, a gente alonga o sóleo. Que eles podem ter bons resultados se o paciente tiver déficit de amplitude de movimento relacionada ao encurtamento dessa musculatura, ok? Mas é nível C, então nível já um pouco mais baixo comparado com os exercícios. Aí ele fala também da reeducação neuromuscular, que são exercícios educativos, exercícios proprioceptivos, não pensando propriamente na força. E o que ele fala? Ele coloca como nível C, de opinião de especialista, ou seja, então a gente não tem ensaios clínicos ou revisões sistemáticas para corroborar a opinião desses especialistas, mas o que esses especialistas trazem, né, para a gente? Que sim, que trabalhar exercícios neuromusculares para melhora do controle neuromuscular, visando quando a gente avalia que esse paciente tem alguma deficiência ou alguma alteração, por exemplo, no gesto esportivo, então alterações na cinética e na cinemática desse gesto, quando esse paciente tem essa alteração, trabalhar para corrigir essa alteração pode ser benéfico para o paciente. Mas vamos lembrar, nível F, o mais baixo de todos os níveis de recomendação. Aí a gente chega na terapia manual, que é algo que a gente vê muito na prática clínica, muita gente usando. Eu mesmo costumo usar terapia manual para várias patologias. E a gente traz aqui, dentro desse guia de prática clínica, nível F também de recomendação. Ou seja, ele é baseado única e exclusivamente na opinião dos experts. Não existem estudos de qualidade para corroborar essa indicação. Ele fala, os experts trazem que a terapia manual ela pode ser útil tanto para ganhar mobilidade articular, quanto para melhorar a função propriamente dita dessa articulação nos casos da tendinopatia de Aquiles. Um outro parâmetro que ele traz é a educação do paciente, que ele traz junto com a modificação das atividades. Aí agora sim um nível de recomendação um pouco maior, ele coloca como nível B. E o que ele traz de interessante, que é importante para educar esse paciente? É que, principalmente em caso agudo, o repouso completo para esse paciente, ele não é benéfico. Então, a gente tem que orientar esse paciente a ele não fazer repouso absoluto. Ele tem que ir trabalhando dentro desse limiar de dor enquanto ele passa pelo processo de reabilitação. Isso acontece de maneira geral para todas as tendinopatias ou para todas as disfunções musculoesqueléticas. É muito raro, é muito difícil a gente orientar que esse paciente cesse completamente a atividade e faça repouso. Então, isso é uma orientação que acaba
a gente acaba transpondo isso para várias outras patologias. Então, lembrando, a educação do paciente, principalmente nessa modificação de atividade, o fisioterapeuta ele vai conseguir controlar muito bem essa carga, é nível B, então nível de recomendação moderado. Agora vamos falar do laser de baixa intensidade. E ele é nível D. Vamos lembrar o que é o nível D? É aquela evidência conflitante, ou seja, a gente tem bons resultados e maus resultados em estudos de boa qualidade. Então, por isso, o que eles falam no guia de prática clínica? Como a gente tem evidências conflitantes, eles ainda não podem dar nenhuma recomendação, nem para que a gente use, nem para que a gente não use. Ou seja, a gente precisa refinar mais os estudos, talvez melhorar a dose, acertar o momento que é utilizado, acertar a combinação, o laser junto com o exercício excêntrico, o laser com o exercício concêntrico, talvez. Então, talvez refinando isso, esse nível de recomendação possa mudar no futuro. Outra técnica, né? Outra possibilidade de ferramenta que a gente pode utilizar, que também é nível D, é o elevador de calcanhar, ok? Vamos pensar ali que esse elevador de calcanhar colocaria o tendão numa posição um pouquinho mais encurtada e tiraria ou diminuiria um pouquinho a tensão, a sobrecarga biomecânica. Essa é a teoria por trás dele. E existem evidências conflitantes também para o uso desse tipo de ferramenta. Então, a gente tem alguns bons estudos falando que ele pode ser benéfico e outros estudos falando que ele não é benéfico. Por isso, essa evidência ainda contraditória. Ele traz também talas noturnas, que é para manter o pé ali em dorsiflexão, para fazer um alongamento noturno. E agora é um nível C, uma evidência fraca, mas é interessante agora isso eu salientar. As recomendações, elas nem sempre são para utilizar a ferramenta, ou que a ferramenta é útil, ou que a ferramenta é eficaz. Pode ser para o contrário também. Essa ferramenta não deve ser utilizada, como no caso das talas noturnas. Então, a gente já tem uma evidência que ainda é fraca, ou seja, estudos de baixa qualidade, mas mostrando que os clínicos não devem utilizar desse tipo de ferramenta para esse perfil de paciente com tendinopatia de Aquiles. As órteses caem no mesmo caso do laser de baixa potência, então é um nível D, principalmente para casos agudos. Então, tem alguns estudos de boa qualidade que falam que ela é eficaz, e tem outros estudos de boa qualidade que falam que ela não é eficaz. Então, até por isso, eles não dão nenhum parecer, nem que é ótimo usar e nem que você não deva usar esse tipo de coisa com o seu paciente. Os tapings, ele fala do taping elástico, então também é um nível de evidência baixo ainda, mais um F, e que a partir desse nível de evidência F, eles falam que não deve ser utilizado o taping elástico, tanto quando a gente está pensando na dor, quanto na melhora do desempenho, ok? Então isso não é baseado em estudos clínicos de alta qualidade, mas sim na opinião de alguns experts. Ele traz também um pouco da iontoforese. Vamos só lembrar, a iontoforese é a associação da utilização do ultrassom terapêutico com medicação. No caso, ele usa a dexametasona. E ele fala que sim, que em casos agudos, essa combinação de ultrassom com dexametasona, ela é útil para diminuir a dor e para melhorar a função desse paciente. A iontoforese acaba sendo uma conduta pouco utilizada, um pouco negligenciada para o fisioterapeuta, mas que existem evidências para algumas patologias bem interessantes. A gente não pode esquecer dela. O dry needling, que é a última que eu vou trazer aqui para vocês, vem ganhando muitos adeptos, né? Hoje em dia a gente tem um monte de curso de pessoas vendendo dry needling, mas a grande verdade é que a gente ainda tem pouca evidência científica de maneira geral para o dry needling. E para a tendinopatia de Aquiles isso não é diferente. Então, o nível de recomendação para o dry needling, ele é F. Então, é apenas baseado na opinião de experts. E a opinião desses experts é que ele pode sim ser associado ao exercício para melhorar a dor, principalmente em casos crônicos, ok? Então, esse é um ponto interessante. A orientação deles é para casos crônicos, não para casos agudos. A grande verdade é que, como a gente não tem estudos de alta qualidade, acaba sendo uma recomendação mais frágil. Beleza? Bom, galera, a gente finalizou aqui mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, deixa aquele like e aproveita para maratonar aí, tem bastante vídeo legal. Um abraço!